Você já parou para pensar que algumas atitudes que você está tendo pode estar afetando a masculinidade do seu parceiro? E por aqui eu quero evitar esse deboche de então é porque ele tem masculinidade frágil, porque eu sinceramente considero que pensar desse jeito é uma forma de respeito. E para o homem é fundamental se sentir respeitado, principalmente pela parceira dele. E na verdade, no nosso dia a dia, a gente pode sim estar minando a força e a confiança dele. Então eu tô aqui para te contar hoje quais são as atitudes que fazem com que o seu parceiro se sinta desmotivado dentro da relação. Se você não me conhece, o meu nome é Juliana e por aqui eu falo sobre feminilidade, beleza modesta e relacionamento. Se você gosta de um ou mais desses assuntos, pode ter certeza, você está no canal certo. A primeira atitude é não reconhecer os favores que o seu parceiro faz por você e principalmente não se mostrar grata. Se você tem essa ideia de que ele não faz mais do que a obrigação dele, ele não me agradece tudo que eu faço por ele dentro de casa, vou te contar que você está deixando de usar uma estratégia ao seu favor, que é o reforço positivo. Pensa você mesma no seu dia a dia. Quando você faz uma gentileza para uma pessoa, quando você segura um elevador, quando você carrega uma bolsa, você não fica feliz quando a pessoa te agradece? Da mesma forma ao seu parceiro. Não é porque vocês têm intimidade que essas coisas, essas gentilezas do dia a dia, elas devem ser ignoradas. E a verdade é que quando ele faz alguma coisa por você e você nem pelo menos agradece, o que passa na cabeça dele é: pra que eu vou continuar fazendo coisas pra ela se ela não reconhece o mínimo que eu já faço? Outra péssima atitude é comparar o seu parceiro, seu marido, seu namorado com uma pessoa de fora, com as qualidades de outra pessoa que muitas vezes você só tá olhando ali pelo Instagram e não reconhecer as qualidades que ele tem. Se tem uma coisa que a gente não pode levar como verdade absoluta, são os relacionamentos de Instagram, porque a gente não conhece a realidade daquelas pessoas. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero saber quantas vezes isso já aconteceu com você, porque comigo já aconteceu várias vezes, que é eu ver algum casal ali que eu considero perfeito, sabe? Que a gente às vezes cai nessa ilusão de que eles têm tudo a ver, eles fazem muitas coisas juntos, eles se dão super bem. E aí do nada a gente vê aquela fotinho preto e branco, o relacionamento acabou. Sabe por quê? Porque a gente só vê um recortezinho da realidade daquelas pessoas. É como se a gente visse só o palco, mas a gente não conhece os bastidores. Ninguém filma briga, ninguém filma desavença, ninguém posta quando tá com raiva. A grande maioria das pessoas não faz isso. Então é muito fácil a gente levar como verdade absoluta que as outras pessoas se dão super bem no relacionamento e a gente não, porque no nosso relacionamento a gente conhece o dia a dia, a gente conhece cada problema que tem dentro de casa, mas na verdade dos outros a gente não conhece. Então não tem como a gente julgar outra pessoa que você está vendo de fora e comparar com o que você conhece dentro de casa. Você conhece cada defeito, você conhece cada dificuldade que você tem ali do lado daquela pessoa. Não tem como comparar. Eu vou te falar que isso eu mesma cometia, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, eu já falei isso. E o meu marido não. O meu marido, se ele quer fazer alguma coisa, ele começa a ver um vídeo, o vídeo nem chegou até o final, ele já tá ali botando em prática, tá aprendendo ali. Já eu não, eu assisto 15 podcasts, 20 vídeos, leio não sei quantos livros sobre aquele assunto para eu considerar que eu comecei a aprender. Ele é uma pessoa extremamente prática e eu sou uma pessoa extremamente teórica. Então, além de comparar ele comigo, eu comparava também com outros homens que são estudiosos. Mas uma coisa que eu nunca parei para fazer foi o inverso, de tentar comparar aquela pessoa que eu vejo lá, que só fica ali no computador e tal, se ele faz tudo o que o meu marido faz. Porque, modéstia à parte, o Aleph em relação a dentro de casa, eu não tenho o que falar. Porque ele sabe mexer com obra, ele sabe mexer com encanamento, ele sabe mexer com elétrica. Então, assim, eu não passo o perrengue que muitas mulheres passam e tem que contratar uma pessoa. Então, isso é uma qualidade. Inclusive, ele não faz isso só pra mim. Esses dias mesmo, o encanamento aqui da rua deu problema e os vizinhos vieram chamar ele pra ir lá ajudar. Então, ele é um homem extremamente prático. Ele mexe na nossa casa, ele mexe no nosso carro. Tudo que ele coloca a mão, ele se esforça pra ser ótimo fazendo aquilo. Se ele vai levantar
pedacinho de parede tem que ser com régua, com linha, com isso, com aquilo, tem que estar tudo ali certinho, milimétrico. E eu esquecia de reparar que isso é uma ótima qualidade. Inclusive, eu vou até contar uma história pra você engraçada, que na época que a gente estava começando assim a se conhecer em termos, né? Porque a gente se conhece desde os 7 anos de idade. Mas quando a gente começou assim a demonstrar interesse um pelo outro, a gente estava meio que ali reconhecendo que a gente queria ficar junto, eu já era amiga da família dele. Isso é papo para outro vídeo, mas resumidamente, eu já era amiga da família dele. Inclusive a minha concunhada era minha melhor amiga. Até hoje a gente é muito amiga. Então, a gente estava numa conversa assim, e ela estava falando sobre essas questões de casa, que é esses papéis assim que marido de aluguel faz e tudo mais. E aí ela falou que quem casasse com o Aleph não passaria aperto nesse sentido, porque quando o marido dela não estava em casa, ele ajudava muito ela, e quando o marido dela, que no caso é irmão dele, estava em casa, ele ia lá para fazer junto. Então ele sempre foi muito prestativo. E ela estava fazendo propaganda sem nem imaginar que a gente já estava começando a ter alguma coisa. E eu não tô te contando essas histórias para você agora comparar o seu marido, seu namorado com o meu marido, porque a ideia é totalmente o contrário. O que eu tô te falando é que no dia a dia a gente pode acabar esquecendo de reconhecer as qualidades da pessoa que tá com a gente. Então pode ser que o seu parceiro não tenha as mesmas qualidades que o meu e tá tudo certo. Mas o que eu tô te falando é para você ter um outro olhar do que ele realmente tem de qualidade. Porque se você tá com ele, se você começou a ter alguma coisa com ele, você enxergou coisas boas. E a gente acaba se esquecendo disso. Outra atitude é resolver tudo por ele e não chamar ele para ação. O que eu mais conheço são mulheres falando que os maridos não fazem nada, mas elas fazem tudo por eles. Elas resolvem tudo por eles. E vou te falar, a maioria dessas mulheres são mulheres extremamente mal-humoradas. Porque tenta carregar a casa, o marido, os filhos, tudo nas costas. Isso não faz bem para ninguém. E muitas vezes, na maioria das vezes, o homem ele não faz isso de propósito. Para te explicar como funciona, eu vou te falar um pouco sobre hábitos. E aí você vai entender. Hábito é tudo aquilo que a gente faz repetidas vezes, muitas vezes de forma forçada, porque é necessário, até que a gente entenda, o nosso cérebro entenda que aquilo precisa ser automatizado. Aí ele virou um hábito. Por exemplo, tomar banho, escovar o dente. Por muitas vezes a nossa mãe deve ter passado um perrengue para explicar que essas coisas eram necessárias. Eu falo isso com propriedade, sabe? Porque aqui em casa, toda vez que vai tomar banho, escovar o dente, é luta, desde que nasceu e tá assim até hoje. Então, até o Arthur entender que isso é necessário, vai demorar um tempo. E o nosso cérebro, cada decisão, cada coisa que a gente faz, ele precisa de energia. E o nosso cérebro, ele é o quê? Preguiçoso. Ele não quer gastar energia. Então, tudo que ele puder poupar, ele poupa. E aí entra a questão do marido. Se a gente já tem essa tendência a tomar a frente, a decidir por ele, a fazer por ele, a resolver por ele, e o cérebro dele é preguiçoso, porque o cérebro de todo mundo é preguiçoso, ele tá tentando o quê? Poupar energia. E já tem uma pessoa fazendo por ele, por que ele vai demandar uma energia que nem é necessária para poder fazer, para poder debater? Você entende que não tem a necessidade? Muitas vezes o homem ele não vê a necessidade de tomar atitude porque alguém já tomou por ele. Então, para mudar isso, eu vou te falar de uma forma bem prática, que é o que eu tenho feito, é antes de fazer qualquer coisa assim que envolva a família, que envolva os dois, o que eu faço é sentar e perguntar o que você acha disso? O que você acha que a gente deveria fazer sobre isso? E aí você chama aquela pessoa para ação. Mas uma coisa que a gente tem que ter também é a humildade de ceder. Porque muitas vezes, se você chamar o teu parceiro ali para conversar e ele ter uma ideia diferente da sua e você ainda assim seguir a sua, o que você vai estar reforçando nele? A sua opinião não é válida, eu vou fazer do meu jeito. Então, para que ele vai estar opinando? Para que ele vai estar querendo resolver alguma coisa se você dá conta sozinha? Então, muitas vezes a gente precisa dessa humildade de ceder e fazer do jeito da outra pessoa, porque se a pessoa chegou àquela conclusão ali, ela também tem os motivos dela. Fazer isso pra mim não é fácil, porque eu gosto muito assim das coisas do meu jeito, eu gosto muito de resolver tudo, eu sempre fui assim. Então pra mim tem sido um desafio mudar, mas eu quero mudar, eu não quero carregar o mundo todo nas costas. Eu quero sim ajuda, eu quero aprender a delegar. Então o que eu tenho feito é isso, é chamar para conversar, é perguntar o que acha,
e aceitar a sugestão diferente do que eu tô pensando. E quando a gente aceita a sugestão da outra pessoa, o que a gente está fazendo é um reforço positivo de da próxima vez essa pessoa querer sim participar, porque ela foi ouvida, ela foi validada. Então a chance de cada vez mais o seu parceiro, o seu marido, ele continuar querendo tomar atitude é muito maior. Outra atitude é não tratar o outro como a gente quer ser tratada. Muitas vezes a gente quer que as outras pessoas validem as nossas emoções, o que a gente está sentindo, mas quando a gente para conversar com o outro, a gente não pensa nas emoções da outra pessoa. A gente acha que é só sentar e falar, independente do que o outro está pensando ou sentindo. Por exemplo, aqui em casa, contando todo o tempo que a gente tem junto, que são 2 de namoro e 9 de casado, pouquíssimas vezes eu vi o Aleph chorar, pouquíssimas vezes eu vi assim, ele muito triste. Então ele sempre me passou essa segurança emocional de que ele consegue lidar muito bem com as emoções dele. Mas isso de certa forma para mim foi ruim, porque muitas vezes eu não pensei como ele se sentia com o que eu falava. Ultimamente que eu tenho aprendido a me comunicar de uma maneira melhor, que aí sim eu tenho parado para pensar em como ele se sente. E esses dias eu fui pedir desculpa, já tem um tempinho já, eu fui pedir desculpa do que eu tinha falado com ele, e aí eu usei uma desculpa de, eu tô com muita coisa na cabeça, eu tenho muita coisa na cabeça. E aí ele me falou uma frase que ficou na minha cabeça por dias e inclusive eu vou até compartilhar com você. Que ele falou assim: eu também tenho muita coisa na cabeça, mas eu não uso isso para descontar em você. O que eu percebi é que as minhas palavras, elas também magoam ele. Ele também, de certa forma, é afetado pelo que eu falo. E por ele ter essa casca de eu sou muito seguro emocionalmente, eu acabava não percebendo isso. Então, muitas vezes eu quero que ele entenda os meus sentimentos, mas como se eu tô falando de uma forma agressiva, como se eu não tô pensando nos sentimentos dele. Então eu tenho mudado muito isso. Se eu quero ser validada em sentido emocional, eu tenho que validar os sentimentos e pensar nos sentimentos das outras pessoas também, principalmente, claro, do meu marido. Inclusive, eu vou fazer um vídeo futuramente falando sobre como eu tenho conseguido mudar essa minha postura, tudo que eu tenho feito no meu dia a dia para poder mudar de uma pessoa que fala sem pensar para uma pessoa que sabe se comunicar de forma certa. E se você tem vontade de assistir esse vídeo, se você quer receber meus conteúdos futuros, eu sempre incentivo a deixar um coraçãozinho aqui, porque aí o YouTube entende que você está gostando, além de mostrar para outras pessoas, as próximas vezes que eu fizer conteúdo ele vai te mostrar, porque hoje em dia tem tanta gente criando conteúdo que às vezes a gente assiste um vídeo, a gente não interage com aquele vídeo e o YouTube nunca mais mostra o conteúdo daquela pessoa. Então, se você quer assistir, deixa um coração aqui pra mim, que eu vou ficar muito feliz e a gente vai se encontrar outras vezes. Como você viu nesse vídeo aqui, eu não tenho a menor intenção de passar pano pra mim. Eu tô aqui pra reconhecer os meus erros e te falar como que eu tô mudando, como que eu tô me tornando uma pessoa melhor. Inclusive, no meu primeiro vídeo, eu falei qual era a minha intenção real com esse canal. Se você ainda não assistiu, eu tô deixando ele aqui. Obrigada por ter assistido, um beijo e tchau! Mas eu vou te falar de um erro. Sabe fazer muita... E